época 2002, 2003, e falo, obviamente, do Futebol Clube do Porto, de José Mourinho, na primeira época completa que José Mourinho faz no Futebol Clube do Porto. E é muito interessante, porque este, para mim, é talvez o case study, o melhor case study daquilo que é uma espetacular gestão desportiva. Coloquei aqui no tabuleiro uma disposição de 4-4-2 diamante, fazendo isto da frente para trás. Portanto, aqui seria o Derlei, que era um jogador, como toda a gente sabe, no contexto português vem da União de Leiria. O José Mourinho, obviamente, que o conhecia extremamente bem, sabia o que é que ele podia dar à equipa, dos avançados mais demolidores que vi jogar, na sua intensidade, na sua competitividade, na capacidade que tinha de oferecer tudo e mais alguma coisa à equipa. Mas falar aqui, nesta frente de ataque, com este 4-4-2 diamante, com, por exemplo, Hélder Postiga. O Postiga, no final deste ano, já não é campeão europeu, no ano seguinte, vai para o Tottenham. Vai para o Tottenham porque, de facto, não é por acaso que o José Mourinho, no livro de memórias, mais ou menos deste tempo, fala que o Hélder Postiga podia ter sido um dos melhores jogadores do mundo. Neste momento era um jogador espetacular, naquilo que dava à equipa, um jogador com uma técnica preciosa e com uma capacidade de finalização. Muitas vezes concorria contra ele, que era um jogador que só marcava gols bonitos, portanto, para marcar gols bonitos mandava fora muitos gols que deviam ter entrado lá dentro. Mas claramente o craque desta equipa, mesmo assim, não era o Postiga, era o Deco. O Deco já estava no Porto antes e aqui já está numa fase de total afirmação, e é um jogador fantástico. Há um jogador que esse sim poderá ser aqui o meu jogador 8, que é, e ele próprio volta e meia faz umas piadas com isso, agora que já não é jogador de futebol, mas é o protótipo do box-to-box, e estou a falar do Maniche. O Maniche era um jogador também com uma capacidade de nesta fase da carreira, uma mobilidade absurda, muito combativo, portanto todo este espaço, não é? Todos estes espaços eram dele. A capacidade de recuperação também, um jogador que recuperava muito bem no momento da transição defensiva. Depois todos nós nos lembramos de alguns grandes gols que ele inclusive marcou meia distância. Era um belo jogador. Aqui no vértice defensivo, esta posição era claramente do Costinha. Costinha, que é um jogador determinante, porque é um jogador que tem uma leitura de jogo fabulosa, principalmente naquilo que é o seu posicionamento tático, e portanto parecia estar sempre no sítio certo. Não era um jogador particularmente imponente do ponto de vista físico, não era um jogador tecnicamente requintado, fazia tudo simples. Um jogador com um excelente jogo de cabeça, aliás, um ano depois, isso é muito importante, no famoso jogo contra o Manchester United, à final da Champions ao José Mourinho, o jogo de cabeça do Costinha, e pronto, era um jogador com uma presença, com uma constância fabulosa. E depois tínhamos aqui um quarteto defensivo 100% português. Esta equipa é muito portuguesa, não é? O Deco até acabou por ser jogador da Seleção Nacional, portanto, talvez aqui o único era o Alenichev, que poria neste 11 inicial. Mas aqui tínhamos uma defesa a 4, em que claramente quem mandava era o bicho, Jorge Costa. Jorge Costa, que nesta altura já só tinha meio joelho, mas que era um jogador que tinha uma autoridade absurda dentro de campo sobre os seus colegas, fora de campo igual,
Muito importante ter feito aqui a sua dupla com o Ricardo, que era um jogador que, na minha opinião, chegou a ser o melhor central do mundo, não é por acaso que depois vai para os Chelsea, os Real Madrid, etc. Ricardo Carvalho era um jogador tinha tudo, uma elegância, também não era um jogador particularmente imponente, mas o tempo de ataque à bola era fabuloso. E muito rápido na antecipação, muito rápido na leitura, muito rápido na recuperação, e portanto conseguia equilibrar muito bem alguns déficits do Jorge Costa. Depois nas laterais, dois jogadores que eram claramente, na minha opinião, dois campeões improváveis, não é? Porque temos na lateral esquerda, o titular era o Nuno Valente. O Nuno Valente é um jogador de formação Sporting, é um jogador que chega à equipa principal do Sporting, mas que é sempre um patinho feio, portanto consegue-se perceber porquê, porque é um jogador que é limitado do ponto de vista técnico, é um jogador que não oferece nada de mais. Para equipas grandes em que se espera que os laterais tenham capacidade de condução de bola e irem por ali adentro, era um jogador que fazia muito bem o seu trabalho defensivo, um jogador com algum ponto atlético, mas nada do outro mundo. Mas que de facto tinha um rigor nas suas ações e tinha um rigor no processo defensivo, e depois também cruzava razoavelmente bem. Isso temos que lhe dar esse elogio, porque era um jogador que de facto tinha um cruzamento que não era só mandar a bola lá para dentro. Portanto, ele fazia as coisas com intenção e bem feitas. E depois temos aqui um jogador que é muito protótipo do jogador que eu estou sempre à procura, que era o Paulo Ferreira, que é um jogador que faz uma carreira em que aparece com força no Vitória de Setúbal. É um jogador que não parece rápido, não parece virtuoso, não parece particularmente aguerrido, competitivo, não é um driblador, não é... E, no entanto, é um jogador que faz tudo bem. Às vezes até parecia que não fazia piques e quando nós dávamos por ele tinha ganho 30 ou 40 ou 50 metros em condução e ultrapassado alguns adversários, isto quase sem nunca recorrer propriamente a uma componente de drible, usando bem a proteção do corpo, usando bem a capacidade física que tinha, porque era um jogador atleticamente poderoso. Não era nada excêntrico, portanto às vezes passava assim um bocado fora do radar, mas depois dava uma coisa ao José Mourinho que era muito importante. Aliás, os dois laterais davam isso, e ele falava disso muitas vezes, que eram jogadores que, por exemplo, davam muita capacidade no jogo aéreo ao Futebol Clube do Porto. E, portanto, havia aqui estes 5 jogadores, Costinha incluído, davam uma supremacia, tudo o que fosse jogo direto para a defesa do Futebol Clube do Porto, estes 5 resolviam sem dificuldade. Depois na baliza tínhamos o Bahia, que é um guarda-redes absolutamente marcante na história do futebol português. Durante muitos anos, não sei se ainda o é, mas durante muitos anos foi o jogador de futebol mais titulado do mundo. E era um guarda-redes super elegante. Para quem nunca viu jogar, era de facto era um primor de técnica e portanto já estava numa fase mais avançada da carreira, ainda não estava no fim, mas já não faltava muito. Isso aconteceu, se não me engano, 2 ou 3 anos mais tarde, mais na fase em que entra com a Adriança, e depois passa ali o testemunho. Mas nesta fase ele é o dono e senhor da baliza. Mas o que eu gosto mais nesta equipa, além de terem dominado tudo e ganho tudo, era a complementariedade da equipa com as suas reservas. Se chamou, e que já se chamava antes, aquela alma do Porto, das equipas muito aguerridas, mas que depois jogava muito, era uma equipa que jogava muito à bola, e essencialmente devido a estes 3 jogadores, na minha opinião, e falo do Deco, falo do Maniche e falo do Hélder Postiga,
que com bola eram jogadores que davam muitas oportunidades aos outros jogadores, criavam muitas oportunidades, dava muita variabilidade ao jogo do Porto. E o Porto, questão de dinâmica de confiança, o Porto ganhou tudo e ganhou bem, sem espinhas, assim. E este Porto é o início do mito de José Mourinho, e alia uma vontade de vencer devoradora a uma qualidade de jogo muito elevada. Para quem não sabe, eu nasci no Brasil em 1981 e eu tive a felicidade de ter visto, na minha opinião, a melhor equipa brasileira que eu vi jogar até hoje, que foi o São Paulo do Tele Santana. O mestre Tele Santana, que orientou o São Paulo de 91 a 94. Durante estes 3 anos, o São Paulo conquistou 11 títulos, nacionais e internacionais, não só o Campeonato Brasileiro, não só o Campeonato Paulista, mas isto só para, e consultando aqui, peço desculpa, as minhas cábulas, os 11 títulos foram um Campeonato Brasileiro, 2 Campeonatos Paulistas, 2 Taças Libertadores, 2 Taças Intercontinentais, uma Copa Conmebol, 2 Recopas Sul-Americanas e 2 Supercopas Libertadores, que entretanto são competições que já não existem. Mas a verdade é que este São Paulo do Tele Santana primava muito pela qualidade que muitos viram, por exemplo, na seleção brasileira de 1982, que é uma seleção que é mítica, nunca ganhou nada, mas é uma seleção de referência para quem gosta de um futebol atrativo, apoiado, ligado, em que as jogadas têm um princípio, meio e fim. E o Tele Santana, nesse ano, a equipa que eu vou destacar é a equipa que depois, em 1992, em dezembro, defronta o Barcelona de Johan Cruyff em Tóquio e vence a sua primeira taça intercontinental. Portanto, para primeiro percebermos, antes do São Paulo, vamos perceber como é que jogava o Barcelona de Cruyff na altura e os jogadores que tinham. Portanto, na baliza havia Zubizarreta, lateral direito Ferrer, os centrais na altura seriam Koeman e Guardiola, que depois fazia aqui um papel híbrido porque subia e depois também se transformava aqui numa espécie de 3-4-3 losango. Havia depois ainda aqui o Eusébio. Depois, meio campo, tínhamos Guilherme Amor, tínhamos José Maria Vaquero e tínhamos o Richard Witsche, que é um internacional holandês da altura, bastante famoso. A frente de ataque era composta por Laudrup, Stoichkov e Berenguer, que hoje em dia está a cessar funções no City enquanto diretor desportivo. Portanto, isto era uma equipa que dominava já na altura o futebol espanhol, e o São Paulo, que ninguém acreditava que pudesse chegar a Tóquio, e tendo em conta as diferenças que haviam na altura entre o futebol brasileiro e o futebol europeu, mas a verdade é que o São Paulo depois chegou e conseguiu vencer este jogo por 2-1, depois de ter estado a perder por 1-0, com um golo ainda muito cedo por parte de Stoichkov. Mas pronto, o São Paulo atuava numa espécie de 4-4-2 clássico, que eu já à frente vou aqui explicar uma nuance muito interessante que eu só há pouco tempo é que me dei conta dela. Mas o São Paulo atua na baliza com Zeti, que foi um guarda-redes que, por exemplo, esteve no Mundial 94, foi um dos 3 guarda-redes que ajudou o Brasil a vencer o tetracampeonato na altura. O lateral direito, o Vítor, o lateral esquerdo, Ronaldo Luís, a dupla de centrais, Adilson e Ronaldão. Depois, sobre a direita desta equipa, no meio campo, jogava um jovem chamado Cafu, que depois veio a dar cartas no futebol europeu ao serviço da Roma e também do AC Milan, e o Cafu depois foi o campeão do foi o capitão, assim é que é, do pentacampeonato do Mundial 2002 no Coreia, Japão. No corredor central jogavam Toninho Cerezo, que tinha regressado ao futebol italiano, depois de anos de glória ao serviço da Sampdoria, e o Pintado, que depois virou auxiliar técnico do São Paulo, e o Raí, que foi um jogador muito emblemático, é um dos maiores ícones da história do futebol do São Paulo, irmão do Sócrates, que jogou no Corinthians, e uma das grandes estrelas do Brasil de 82, que também foi orientada pelo Tele Santana. O Raí, que era um médio avançado, neste jogo partiu muito sobre a esquerda. Isto porquê? Porque o São Paulo depois jogava com uma dupla de avançados que eram avançados móveis. O que é curioso, eu vou só aqui mudar os números, eu não gosto disto assim.
que era o Palhinha e o Miller. O Miller também era um jogador que tinha regressado há pouco tempo ao São Paulo, vindo do futebol italiano, depois de uma experiência ao serviço do Torino. E eu hoje, passados estes anos, eu consigo perceber que provavelmente foi a primeira equipa da minha vida que eu via jogar sem pontas de lança referência. Muito antes do Guardiola jogar com o Messi como falso novo, o Tele Santana jogou sem dois avançados de referência, porque eram dois avançados muito móveis. Neste jogo, o São Paulo começou a perder com um golo de Stoichkov, um tiro de fora da área, sem hipótese para o Zeti, e depois, ainda na primeira parte, depois de uma jogada sobre o lado esquerdo, e esta era a nuance tática interessante, o Raí o que fazia era isto, para que depois o lateral pudesse progredir no terreno, e o Miller tanto descaía para os corredores como aparecia. E a jogada que dá um igual é um lance de contra-ataque em que o Miller depois descai para o corredor esquerdo, utilizar aqui uma expressão futebolística mais corriqueira, mas pronto, mas dá um nó no Ferrer e cruza, e depois quem aparece por dentro, juntamente com o Palhinha, logo no primeiro poste é o Raí, que até faz o golo de uma forma, não é acrobática, mas é até muito pouco ortodoxa. Na marcação, se não me engano, quem estava era o Ronald Koeman. E depois, na segunda parte, é o mesmo Raí que num lance de bola parada, num livre que era direto e ele transformou em indireto porque toca num colega que lhe devolve, ele depois coloca a bola no ângulo. E o São Paulo sagrou-se pela primeira vez campeão na altura intercontinental, um feito que depois veio a repetir em 93. Portanto, o São Paulo vence a Libertadores de 92 frente ao Newell's Old Boys da Argentina, orientada, agora que eu estou-me aqui a lembrar, Marcelo Bielsa. O São Paulo perde 1-0 na Argentina, ganha 1-0 no Morumbi, a final é decidida em penaltis e o São Paulo ganha. O Zeti defende o último penalti do Gamboa. E o São Paulo depois volta a ganhar a Libertadores em 93, dando 5-1 em casa à Universidade Católica do Chile, que, se não me engano, até hoje ainda é o resultado mais desequilibrado numa final Libertadores, a duas mãos. E depois, na segunda mão, penso que perde 2-0, mas já estava ganho o título. A Taça Intercontinental 93 é frente a um AC Milan, que também jogava em 4-4-2, e só para vocês terem noção do AC Milan que era um AC Milan estratosférico, orientado por Fábio Capello. Eu vou só aqui apagar estas linhas para não atrapalhar mais ainda o nosso grafismo. Mas, e esperando aqui não me estar a enganar e não ter que recorrer outra vez à cábula, Sebastião Rossi na baliza, Cristian Panucci, Franco Baresi, Alessandro Costa Curta, Paolo Maldini, depois Roberto Donadoni, Daniele Massaro, Marcel Desailly, Demetrio Albertini, Florin Raducioio, que é da geração do Gica Hagi da Roménia, e Jean-Pierre Papin, que tinha sido contratado ao Olympique de Marseille, um avançado temível com um faro para golo incrível. Nesta final, o São Paulo vence por 3-2 com alguma sorte, verdade seja dita, porque o 3-2 final é um golo do Miller de costas, numa bola dividida com o Rossi já a acabar o jogo, mas não deixa de ser incrivelmente meritório por parte do São Paulo conseguir ir a duas finais intercontinentais e vencê-las perante dois colossos do futebol europeu e mundial como eram na altura, obviamente. E este São Paulo claramente marcou a minha juventude, marcou depois, na minha opinião, também acabou por deixar aqui uma marca, eu diria até indelével, naquele tem sido agora o meu percurso enquanto treinador, porque eu revejo muito naquelas que eram as formas de ser e de estar de Tele Santana enquanto treinador, um treinador que nunca quis o chutão para frente, nunca quis falta de fair play, que nunca quis ser manhoso, nunca quis artimanhas. Ele queria ganhar por mérito e se tivesse que perder porque também o adversário era melhor do que ele e não porque ele, no Brasil diz fazer cera, queimar tempo, com ele não havia como fazer cera. Aliás, eu até aconselho a quem não sabe quem é Tele Santana a ir ao YouTube e procurar a entrevista que ele deu a um programa mítico que havia no Brasil na altura, que era o Roda Viva na TV Cultura, um canal brasileiro que entretanto já não existe, mas quem não o conhecer pode conhecê-lo aí, porque realmente o mestre Tele, ninguém chega a ganhar a alcunha de mestre sem fazer por isso. E Tele Santana foi alguém que inspirou muita gente. E basta ver, por exemplo, que Abel Ferreira, quando chega ao Palmeiras, uma das pessoas que ele reverencia e aponta como sendo um exemplo para ele enquanto treinador naquela que ia ser a sua nova realidade, neste caso a realidade brasileira, era precisamente Tele Santana. O que diz muito da importância que o mestre Tele teve
para os treinadores brasileiros e não só, e neste caso também para o próprio Abel Ferreira. E relativamente ainda a este São Paulo, eu claramente a identifico como sendo a minha equipa de sonho, porque é a primeira grande equipa que eu me lembro de ter visto, e sempre que eu quero idealizar uma coisa nova para as equipas que oriento, inevitavelmente o nome Tele Santana vem-me à cabeça, inevitavelmente esta equipa vem-me à cabeça, porque era claramente uma equipa que sabia jogar, como nós agora falamos, nos três corredores, sabia ter bola, era uma equipa cujos centrais tinham a capacidade de progredir com bola no terreno, de atrair, fixar e soltar. Aliás, desta geração, e penso que também pode ser importante mencionar isto, há jogadores que depois acabaram por se tornar muito famosos. No Brasil, Mário Tilico, Elivelton, Macedo, Juninho Paulista, que depois foi figura de proa na Europa ao serviço do Middlesbrough da Inglaterra, o Doriva, que foi um médio-centro, médio ofensivo, que passou pelo Futebol Clube do Porto na década de 90, em 93 disputa a final contra o AC Milan. Houve aqui sempre muitos bons jogadores a passar pelas mãos de Tele Santana, ele soube potenciá-los e bem, e também muito por causa disso, eu penso que ainda hoje me sinto inspirado por esta equipa e procuro sempre que possível revisitar muito daquilo que foi feito na altura, para conseguir que as minhas equipas se aproximem o máximo possível, sabendo a diferença de realidades, mas acho que é sempre importante irmos buscar bons exemplos, e para mim, claramente, eu que guardiolista me confesso, assumo também que a minha maior inspiração enquanto treinador é claramente o mestre Tele Santana. E depois, para mim, eu já disse, isto é doença para mim, isto não é paixão acaba, isto é amor, eu amo o futebol, eu não consigo viver sem futebol, tive 2 anos porque foi preciso, porque senão a minha mulher punha-me uns problemas e graças a ela é que eu regressei, porque as coisas depois acabaram por se orientar, verdade seja dita, mas eu não durmo a pensar nisto. Isto para mim isto é o ar que eu respiro, é o futebol. Eu nunca tenho problemas quando estou dentro de um campo. Nunca, garanto-vos isso. Sou tão feliz como era quando tinha 7, 8 ou 9 anos a jogar futebol. Consigo ser tão feliz eu gosto muito do treino. Eu às vezes acho que gosto mais do treino do que do jogo, porque o jogo há muita coisa que nós não controlamos e no treino conseguimos controlar mais. Mas eu adoro isto. E agradeço-vos por me terem recebido, e está top, ainda bem que foi conciso, que assim é que eu gosto. Relativamente à equipa, nós estamos a falar de uma equipa que jogava basicamente em 2 formas, em 4-4-2, quando tinham que ser mais verticais e quando tinham, nomeadamente, o Raul e o Ronaldo disponíveis, o Ronaldo Fenómeno. E quando um dos dois não estava disponível, ou quando queriam eventualmente jogar só com um ponta de lança mais fixo, o Raul como segundo 10, segundo avançado, o Raul na frente ou o Ronaldo na frente, e aí a disposição era um bocadinho diferente, mas eu vou passar um bocadinho por todos os jogadores porque acho que faz sentido. Iker, Mitchell, se não me engano, Hierro, Helguera, às vezes trocado, Roberto Carlos. Depois tínhamos o Luís Figo, obviamente, tínhamos Claude Makelele, tínhamos algumas vezes Zidane e aqui Guti. Algumas vezes acontecia também o Zidane jogar aqui, o que transformava um bocadinho as relações interiores, e aqui tínhamos o Cambiasso muitas vezes a jogar, o que dava liberdade para o Roberto Carlos andar mais pelo corredor, se bem que se o Guti jogasse aqui, o Guti também ia andar mais por dentro como como terceiro médio, o que fazia com que 2 pontas de lança muitas vezes fixassem 4 jogadores e dava aqui uma superioridade numérica interior grande, com muita liberdade para o Roberto Carlos sair lado direito para o Luís Figo. Na frente, 2 jogadores bestiais, não é? Raul a usar os espaços todos do jogo, um goleador, mas um jogador que liga muito bem, provavelmente o goleador que mais espaço identifica, mais lento, um dos mais lentos do futebol, do futebol de topo, e pronto, e depois Ronaldo Fenómeno que dava aquela explosão, profundidade, que em espaços muito reduzidos conseguia finalizar muito bem, um bocadinho à imagem do Raul, mas com características físicas, um perfil físico diferente. Depois, para mim, nós discutimos muito acerca do Messi e do Cristiano, obviamente 2 monstros, não está aqui nada em causa, mas se me perguntarem qual é que é o meu jogador favorito sempre, eu ponho o Messi, mas também ponho o Zinedine Zidane. Para mim,
um dos jogadores mais completos da história do jogo, que ataca bem, defende bem, tem bola parada, tem jogo aéreo, tem pé direito, tem pé esquerdo, fazia as coisas um bocadinho como o Messi faz, sem esforço, que é algo incrível. Portanto, depois, obviamente, o nosso Luís Figo, uma referência do jogo e do nosso país, e que de facto, no Real, atingiu patamares de rendimento doidos, não é? Na minha opinião. Quando a equipa se dispunha em 4-2-3-1, eu não considero que seja uma equipa mais conservadora, apenas tinha a ver com os jogadores disponíveis, e eu acho que a disposição que a equipa técnica na altura encontrava fazia sentido. Tínhamos a linha defensiva semelhante, com o Mitchell, com o Hierro, com o Helguera e com o Roberto Carlos, depois aqui Cambiasso e Makelele, Zidane na função que muito provavelmente é a função em que ele mais conseguia ser eficaz no jogo, porque rodava muito, baixava, andava por estes espaços todos. Na frente, Raul ou Ronaldo, depois à esquerda, Guti, algumas vezes Solari também, à direita Luís Figo. Portanto, uma equipa que ali com 13, 14 jogadores, fosse qual fosse a forma, apresentava um 11 muito forte. Uma curiosidade e uma diferença relativamente àquilo que é o futebol atual é que muitas vezes era uma equipa que abria muito o campo, quando jogava com dois, abria muito o campo com os pés dominantes, não é? Portanto, esquerdinos à esquerda e destras à direita. E nós, muitas vezes, hoje em dia no futebol moderno, temos inversão dos extremos e uma superioridade numérica interior maior. Este Real era um Real diferente nesse aspecto e privilegiava pés esquerdos do lado esquerdo e pés direitos do lado direito. Há um jogador nesta equipa, para mim genial, muito, não tão reconhecido como os outros, que é o Guti, e que dava aqui uma ligação esquerda dentro um bocadinho diferenciada e que muitas vezes desbloqueava espaços e encontrava últimos espaços, porque era um jogador com uma visão de jogo muito boa para criar e marcar. Defensivamente, uma equipa, pelo facto de ter um jogador importante, que eu não falei dele o suficiente, mas que é um dos meus 6 favoritos do jogo daquela altura, uma equipa com Claude Makelele, era uma equipa que muitas vezes defendia com 5, atacava com 5, mas ele fazia uma cobertura de espaço e entendia, tinha algo que eu adoro num jogador, que é entendia as suas qualidades. Entendia que, ok, o meu papel é cobertura de espaço, receber, entregar e pôr a equipa a jogar. E ele fazia isso com uma dimensão brutal e dava aqui fazia aqui uma ligação de linhas muito, muito interessante. Uma equipa muito, muito global, muito complementar. A questão da utilização dos jogadores aqui, por exemplo, muitas vezes o jogar Solari por aqui significava que provavelmente o lateral não era Roberto Carlos, não é? Mas sempre que jogava Roberto Carlos fazia-se todo o sentido que ele tivesse o corredor para andar e tivesse um apoio interior que ligasse com ele e trouxesse a bola para dentro, não é? Depois, para mim, e isto é algo que nós há pouco falávamos sobre o Benfica, é algo que, na minha opinião, o António Silva tem de melhorar, que é central de clube grande, invariavelmente tem de ter características como o Tomás, tem de conduzir bola, tem de transportar bola e este Real, por exemplo, tinha Hierro e Helguera que transportavam bola como ninguém. Eram jogadores que penetravam no meio campo, aquela ficava a segurar espaço e as superioridades numéricas eram criadas a partir de trás. Portanto, há bocado falávamos de paixão, não é? Eu estou a dizer isto e estou-me a arrepiar, não é? Estou entusiasmado, se calhar tem a ver com um bocadinho com as saudades de voltar a treinar, mas pronto, está esperado.